No auge da Segunda Guerra Mundial, um campo de batalha invisível e implacável se estendia pelo vasto e cinzento Oceano Atlântico. Não era uma luta por território, mas por sobrevivência. Uma ameaça silenciosa, vinda das profundezas, dominava essas águas vitais. Frotas de submarinos alemães, os temidos U-Boats, operavam como matilhas de lobos predatórios. Eles não caçavam sozinhos. Eles se coordenavam com uma eficiência letal, emergindo das sombras para atacar comboios de navios aliados que transportavam alimentos, combustível, armas e, o mais importante, vidas humanas. Para a Grã-Bretanha, uma nação insular, essas linhas de abastecimento não eram apenas estratégicas. Eram sua linha de vida. O cérebro por trás dessa caçada mortal era uma maravilha da engenharia alemã, uma máquina de criptografia considerada inquebrável, a Enigma. Com seus rotores giratórios e um painel de conexões complexo, a Enigma transformava mensagens simples em um fluxo indecifrável de letras. O número de combinações possíveis era astronômico, na casa dos quintilhões. Tentar adivinhar a configuração correta era como tentar encontrar um átomo específico em todo o universo. E para tornar o desafio ainda mais impossível, as configurações mudavam todos os dias, à meia-noite. Cada novo amanhecer representava um novo código, um novo enigma. Quebrar esse código não era apenas um desafio intelectual para mentes brilhantes trancadas em uma sala. Era uma questão desesperada de sobrevivência nacional. Cada mensagem não decifrada podia significar outro navio no fundo do mar, mais vidas perdidas, e os aliados um passo mais perto da derrota. O resultado da guerra e o destino de milhões de pessoas dependiam da capacidade de ouvir o que o inimigo dizia em segredo. E no centro dessa batalha monumental de inteligência, no coração do esforço secreto para silenciar as matilhas de lobos, estava um homem, Alan Turing. Um matemático cuja mente não se conformava com os limites do pensamento convencional. Sua história é uma das mais importantes, impactantes e, por muito tempo, uma das mais secretas do século XX. Não era apenas confidencial, era um segredo dentro de um segredo, protegido pelo mais alto nível de classificação. Por décadas após a guerra, sua contribuição crucial foi soterrada sob camadas de sigilo oficial, uma história que o mundo não tinha permissão para conhecer. Hoje, nós vamos desvendar essa cortina. Vamos além da superfície e mergulhar na verdadeira natureza do seu gênio. Esta é uma história sobre códigos ultra-secretos que decidiam batalhas, sobre uma guerra que engolfou o planeta e, fundamentalmente, sobre a concepção de uma máquina que podia pensar, uma ideia que mudaria o mundo para sempre. Vamos mergulhar fundo nos fatos e nas ideias que são frequentemente deixados de fora dos livros didáticos e das adaptações cinematográficas. Não estamos aqui para recontar a história que você já conhece. Estamos aqui para explorar os detalhes, as nuances e os saltos conceituais que definem seu legado. Estamos falando dos detalhes brilhantes, das curiosidades intelectuais e das contribuições profundas que fazem de Alan Turing uma das figuras mais fascinantes e fundamentais da história moderna. Agora, antes de mergulharmos de cabeça nesta jornada, peço a você um favor rapidinho. É algo que nos ajuda a continuar trazendo essas histórias à luz. Se você, como nós, é apaixonado por histórias que desafiam o que você pensa que sabe, se você adora desenterrar as narrativas escondidas que secretamente moldaram nosso presente, então, você está no lugar certo. Vá em frente e clique no botão de se inscrever. Ele está bem ali embaixo, esperando por você. E já que está aí, ative o sino de notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando desvendarmos nosso próximo grande mistério. Clicar nele é infinitamente mais fácil do que decifrar um único código naval nazista. Obrigado. Então prepare-se, porque nos próximos minutos, vamos recontextualizar o que você sabe sobre o papel de Alan Turing na guerra e no nascimento da era digital.
Vamos descobrir os segredos de um homem que foi brilhante o suficiente para conceber uma máquina para derrotar a enigma poderosa dos alemães. Vamos explorar as ideias inovadoras, os conceitos abstratos que ele transformou em realidade e o método por trás de sua genialidade. Não se trata apenas do que ele fez. Trata-se de como seu cérebro funcionava, como ele via o mundo não como ele era, mas como um sistema de problemas lógicos a serem resolvidos. Essa perspectiva única não apenas mudou o curso da história, mas também lançou as bases para o mundo computacional em que vivemos hoje. A fonte do seu brilhantismo, sua capacidade de pensar além do impossível, foi a chave que destrancou o código Enigma e se tornou a chave para a vitória aliada. Vamos começar. Antes da guerra, com apenas 24 anos, Alan Turing publicou um artigo que definiria o futuro. Nele, ele não construiu uma máquina física, mas concebeu algo muito mais poderoso no papel: uma máquina universal. A ideia era elegantemente simples. Imagine uma fita infinitamente longa, dividida em quadrados, cada um contendo um símbolo. Uma cabeça de leitura e escrita se moveria por essa fita, seguindo um conjunto de regras pré-definidas. Dependendo do símbolo que lesse, a máquina poderia apagar, escrever um novo símbolo e mover-se para a esquerda ou para a direita. Com essas operações básicas, Turing provou que sua máquina teórica poderia executar qualquer tarefa computável, desde somar dois números até resolver equações complexas. Era a semente de tudo o que conhecemos hoje como software. Essa ideia abstrata se tornaria a base para todos os computadores modernos, mas a teoria precisaria esperar. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, essa mente brilhante foi convocada para uma missão secreta de importância vital. A Alemanha nazista dominava as comunicações com a máquina Enigma, um dispositivo eletromecânico que criptografava todas as suas mensagens militares, desde ordens de batalha até posições de submarinos. A Enigma era uma fortaleza criptográfica, com seus rotores embaralhadores e um painel de conexões que adicionava outra camada de complexidade. Ela gerava 159 quintilhões de configurações possíveis. Para piorar, essas configurações mudavam todos os dias à meia-noite. Tentar decifrá-la manualmente era como tentar encontrar um único grão de areia em todas as praias do mundo, em menos de 24 horas. Era impossível. Turing se apresentou em Bletchley Park, o centro ultra-secreto de quebra de códigos da Grã-Bretanha, um lugar onde matemáticos, linguistas e até campeões de xadrez se uniram contra o tempo. Sua tarefa mais urgente era decifrar os códigos navais da Enigma, conhecidos como Shark. Esses códigos permitiam que os submarinos alemães, as matilhas de lobos, caçassem e devastassem os comboios de suprimentos aliados no Atlântico, ameaçando cortar a linha de vida da Grã-Bretanha. Diante de um desafio mecânico de proporções astronômicas, Turing percebeu uma verdade fundamental: a força bruta humana era inútil. A única maneira de vencer uma máquina era com outra máquina, uma que pudesse pensar mais rápido e testar possibilidades a uma velocidade sobre-humana. Baseado em sua genialidade, Turing projetou a Bombe, uma máquina para fazer o trabalho pesado. Ela vasculhava milhares de configurações possíveis, uma por uma. Com a capacidade de ler as mensagens da Enigma, os aliados podiam desviar seus comboios dos ataques de submarinos. A inteligência de Bletchley Park encurtou a guerra em pelo menos 2 anos, salvando inúmeras vidas. Após a guerra, ele elaborou o projeto para o Automatic Computing Engine, ou ACE. Tragicamente, o mundo perdeu uma de suas maiores mentes, vítima do preconceito da sociedade que ele protegeu. Por décadas, a história completa de Alan Turing permaneceu trancada. Um segredo guardado tão zelosamente quanto os códigos que ele decifrou. Foi um período de silêncio, onde o mundo continuou a avançar, sem saber a quem agradecer por muitos dos seus alicerces digitais. Mas a história, por mais que demore,
tem uma maneira de encontrar a verdade. À medida que os arquivos de Bletchley Park foram finalmente abertos e seus segredos desclassificados, a verdadeira e monumental escala da conquista de Turing começou a emergir da sombra. O que se revelou não foi apenas a história de um decifrador de códigos, mas a de um arquiteto do nosso tempo. O legado de Turing é tão vasto que permeia quase todos os aspectos da tecnologia moderna. Sua máquina universal, um conceito puramente teórico de uma fita infinita e um leitor de símbolos, não era apenas um exercício mental. Era a semente de tudo o que viria a seguir. Ela estabeleceu a própria noção de computabilidade, definindo os limites do que as máquinas poderiam, em princípio, resolver. Cada smartphone no seu bolso, cada computador na sua mesa, cada servidor que alimenta a internet, todos são descendentes diretos dessa ideia singular e poderosa. Eles são a materialização da máquina que Turing imaginou, capaz de executar qualquer tarefa, desde que descrita por um algoritmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua genialidade foi a arma secreta que ajudou a virar o jogo. Em Bletchley Park, ele não apenas quebrou códigos, ele sistematizou a quebra de códigos. A máquina-bomba que ele projetou não era força bruta, era lógica em escala industrial. Ao explorar as fraquezas humanas e as repetições nos procedimentos alemães, a bomba eliminava milhões de possibilidades impossíveis a cada segundo, permitindo que os decifradores se concentrassem nas poucas que restavam. O impacto foi imensurável. A inteligência ultra, obtida a partir das mensagens decifradas, salvou incontáveis vidas, protegeu comboios vitais e, segundo estimativas, encurtou a guerra em pelo menos 2 anos. Hoje, o nome de Turing ecoa nos mais altos escalões da ciência. O teste de Turing, sua proposta para avaliar a inteligência de uma máquina, continua a ser um pilar da filosofia da inteligência artificial, provocando debates e inspirando inovações décadas depois. E o prêmio mais prestigiado em ciência da computação, frequentemente chamado de Prêmio Nobel da Computação, leva seu nome, o Prêmio Turing. É uma homenagem que reconhece os gigantes da área, aqueles que, como Turing, construíram o mundo digital em que vivemos. Mas sua curiosidade não conhecia fronteiras disciplinares. Nos seus últimos anos, Turing voltou sua mente para os mistérios da própria vida, perguntando como a natureza cria seus padrões complexos. Suas equações de reação de fusão propuseram um modelo matemático para a morfogênese, explicando como as listras de uma zebra ou as manchas de um leopardo poderiam surgir de uma interação química simples. Ele foi um pioneiro da biologia matemática, mostrando que a lógica da computação poderia ajudar a decifrar os códigos da própria natureza. A história de Alan Turing é a prova de que uma única mente, armada com lógica e impulsionada por uma curiosidade insaciável, pode de fato mudar o curso da história. Seu trabalho nos deu as ferramentas para decifrar segredos, para construir novas realidades e para questionar a natureza da nossa própria inteligência. É uma narrativa sobre o poder transformador do pensamento abstrato e o triunfo do espírito humano em sua busca incansável por conhecimento. Obrigado por passar este tempo conosco, explorando a vida e o legado de uma das mentes mais brilhantes do século XX. Esperamos que esta jornada tenha mudado a forma como você vê o mundo digital ao seu redor, mesmo que só um pouco, revelando o gênio oculto por trás de cada clique e cada tela. Se você gostou desta história, não deixe de assistir o filme O Jogo da Imitação, pois ele retrata o que falamos aqui. O filme te prende no suspense da Segunda Guerra Mundial. Em resumo, ele é fantástico. E não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal, é muito importante para nós. Vamos garantir que o nome e as contribuições de Alan Turing nunca mais sejam relegados ao silêncio. Mantenhamos seu legado vivo, não apenas como um gênio da matemática, nem apenas como um herói de guerra, mas como um símbolo do poder duradouro de uma mente brilhante e de um coração puro e autêntico.
cuja curiosidade não conhecia limites e cujo impacto continua a moldar o nosso futuro.